Boa noite, graça e paz. Feliz mais uma vez de estar junto com vocês na presença do Senhor, para estarmos nesta noite adorando e bendizendo o nome do Senhor, para agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós estaremos iniciando já com uma oração agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, agradecendo a Deus porque Ele nos livrou dos maus que têm acontecido não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Então nós devemos desde já agradecer ao Senhor porque Ele tem nos levantado, tem nos colocado de pé, tem permitido nós acordarmos para fazer todas as coisas. E hoje, em especial neste momento, também agora, nós devemos agradecer a Deus porque nós estamos de pé. Ó Deus, queremos pedir permissão ao Senhor para entrar na sala dos santos e ter comunhão profunda diretamente com o Senhor. Queremos que o Senhor perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, as nossas atitudes que não se agradou ao coração do Senhor no dia de hoje. Mas nós sabemos que o Teu amor por nós é incondicional. O Senhor não olha para os nossos pecados, o Senhor olha para o ser humano, estende a mão, socorre. Então nós estamos, Senhor Deus, agradecidos porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu, o Senhor permitiu que nós acordássemos, nós fizéssemos nossos afazeres do dia a dia. E agora nós estamos reunidos, Senhor Deus, como igreja do Senhor, aqui, Senhor Deus, na quarta igreja, e também os nossos irmãos, nossos amigos, nas suas casas, louvando e bendizendo o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E pedimos ao Senhor que o Senhor receba no Teu altar, Pai, de graça, como cheiro suave, Senhor Deus, a Tua nariz no nosso culto desta noite. Amém. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir, Pai, o toque especial do Senhor em cada momento deste culto. A começar por mim, Pai, quero que o Senhor me trate, que não seja o Mateus, mas seja, Senhor Deus, o Mateus, servo do Senhor, que o Senhor está usando como um canal de bênção, como o Senhor tem derramado as bênçãos do Senhor para cada um de nós, Pai. Receba no Teu altar, Pai. Fale conosco, trata-nos, responde, Senhor Deus, as nossas questões, arranca das nossas vidas, Senhor Deus, aquelas mazelas que muitas das vezes têm impedido de nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Queremos ser melhores servos do Senhor, queremos, Senhor Deus, ser melhores filhos do Senhor, queremos, Senhor Deus, estar sempre disposto para fazer aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor nos criou. Nesta noite, queremos, Senhor Deus, ser modificados pelo Senhor, para que amanhã, quando o Senhor nos permitir a oportunidade de levantar, sejamos novas criaturas no Teu altar. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando, Pai, a quarta igreja batista de Macaé. Senhor Deus, aqui todos os dias vem pessoas pedir socorro e Tu tens sustentado esta igreja, tem podido, Senhor Deus, socorrer vidas, mas pedimos que o Senhor abra a janela dos céus para este lugar, Senhor Deus, para que as chuvas de bênçãos do Senhor sejam derramadas cada vez mais aqui neste lugar, que vidas aqui, Senhor Deus, venham se entregar no altar do Senhor, que vidas aqui, Senhor Deus, venham ser transformadas pelo Senhor. Pedimos, Senhor Deus, também que o Senhor revigore a saúde do nosso pastor, nosso reverendo Aécio, Pai, por completo. Continue dando sabedoria a ele, dando discernimento a ele, para ele conduzir o rebanho do Senhor. Pedimos também ao Senhor que o Senhor continue também abençoando todas as outras igrejas do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que neste momento também muitas comunidades estão se reunindo para adorar o Teu nome. Que o Senhor receba também, Senhor Deus, esses louvores para a honra e glória do Teu santo nome, que oramos hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Você e eu podemos dizer tudo juntos? Amém. Neste momento, nós estaremos louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com o hino Todavia Me Alegrarei. Desespero me tomar.
Que o Senhor possa encher a sua vida onde você estiver. Louve com a gente, adore Ele. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Amém. Deus possa estar nos abençoando. Vamos refletir então na palavra do Senhor nesta noite. Temos no nosso sermão atitudes para abençoar a nossa vida e a nossa família. Você pode repetir na sua casa? Atitudes para receber, atitudes para Deus abençoar a nossa vida e a sua família. Texto de Jó, capítulo 1, de 1 ao 4. Texto de Jó, capítulo 1, de 1 ao 4. É uma história de um homem que nós conhecemos bastante, mas que ele vai nos ensinar nesta noite a receber essas atitudes para abençoar a nossa vida e abençoar a nossa família. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus,
desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e era também muitíssima gente ao seu servo, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes de casa em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Que Deus possa nos abençoar com a leitura de sua palavra. Jó, nós sabemos que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem correto, um homem temente a Deus. Mas em certo momento ele passou por algumas dificuldades. Assim como eu e você na vida também passamos por algumas dificuldades. Mas a nossa diferença com que Jó não desmoreceu. Muitas das vezes nós desmorecemos. Nós ficamos pelo meio do caminho, nós desistimos. A luta que Jó passou não é diferente do que a minha e do que a sua. E a família de Jó é um grande exemplo de restauração nos tempos de crise, tanto naquele período que ele viveu, como para nós que estamos vivendo hoje. Podemos aprender com Jó e sua família o que precisamos para ser abençoado, como que podemos abençoar o nosso lar. O coração e a vida de Jó faz uma breve introdução para que nós já sabemos que Jó amava integramente a Deus. Nada fez que Jó largasse o seu amor por Deus. Todas as dificuldades que ele passou, perca de filhos, perca de propriedade, perca de bem, não fez ele largar o amor dele por Deus. E será que nós hoje estaríamos preparados para ouvir a mesma notícia que Jó recebeu quando começou a ter as catástrofes na vida de Jó? Eu confesso para os irmãos que eu não estaria preparado para receber hoje uma notícia que a minha filha partiu. Eu tenho uma filha de 15 anos, imagina se eu ouvisse essa notícia, eu não estaria preparado. Quantos de nós não estamos preparados para ouvir, aqueles amigos que estão partindo nesse momento de crise? Mas Jó nos ensina que mesmo ele ouvindo aquilo, mesmo o seu coração entristecido, com todo o sofrimento, ele não olhou para trás, ele não largou o arado, ele continuou caminhando, ele continuou perseverando, ele continuou à frente, porque ele sabia que ele tinha um Deus que o resgataria, tinha um Deus que o restauraria, tinha um Deus que estava segurando na sua mão, através da mão do Senhor. Esse fato nos ajuda a entender melhor a inocência de Jó, que foi declarada desde o início da leitura do livro até o final. Mas nós não vamos questionar aqui neste momento o julgamento que seus amigos levantaram. Nós vamos aprender 3 atitudes que Jó vai nos ensinar a ter a nossa vida abençoada e o nosso lar abençoado. Ter fé em Deus não garante que teremos uma vida fácil ou cheia de benefícios. Assim como a falta de fé também não garante a falta de problema. O Senhor é capaz de nos restaurar de qualquer tipo de sofrimento, mas nos permite que passamos por algumas lutas, por algumas dificuldades, assim como permitiu que Jó passasse. Nós vamos compreender que o amor de Deus por Jó fez ele acreditar e obedecer, e não o permitiu desistir da vida. Podemos ver também em Mateus 5,45, que fala um pouco sobre as tempestades da vida. No entanto, as adversidades nos fazem ter cada vez mais fé genuína em Deus, mais intimidade com Deus. A tempestade que se levanta contra nós nos momentos de crise faz que nós tenhamos uma fé genuína, não uma fé superficial. Então nós estaremos aprendendo com Jó que Jó se agarrou cada vez mais em Deus. Quando um servo seu chegava com uma má notícia, ele se agarrava cada vez mais em Deus. Quando chegou e disse, os camelos roubaram seus camelos, seus filhos morreram, tudo que aconteceu de ruim, de notícia que Jó ouviu, cada vez mais ele tinha sua fé genuína em Deus. Uma pergunta que nós devemos sempre estar pensando e analisando: por que Deus permite que os crentes passem por problemas, por crise, por tempestades? A resposta muitas das vezes pode ser ruim, mas é que Deus permite que as coisas aconteçam para nos mostrar que tudo está na mão dele. Ele está no controle de tudo. Então eu e você devemos aceitar as crises na nossa vida, mas também saber que Deus está cuidando de nós.
Deus, quando Ele coloca uma missão em nossas vidas, Ele sabe que nós temos a capacidade de realizar e de ir até o fim dessa missão. Porque Ele está conosco no início, no meio e no fim desta missão. Ele não simplesmente pega e coloca o fardo nas nossas vidas e fala, agora você se vira, não. Ele diz, ei, estou contigo. E Ele está lá de braços abertos no final do pódio, estará celebrando conosco a vitória. Então nós temos que ter a certeza de que nós passaremos por, seja qual tipo de crise qual for, Deus estará conosco, Deus estará lá no pódio da vitória conosco. Ele mesmo vai entregar o troféu, Ele mesmo estará entregando a medalha e colocando nas nossas vidas as bênçãos do Senhor, que são as nossas vitórias. Não devemos nos desistir, não devemos parar. Mas, pastor, o senhor falou das atitudes que Jó teve que abençoou a sua vida e sua família. Sim, nós vamos estar iniciando o primeiro. Jó, ele teve a primeira atitude que ele orou ao Senhor. Jó 1, e versículo 20 diz, passando o período dos banquetes, Jó o chamava quem? Seus filhos, para santificar. Ele levantava-se de madrugada, ele oferecia sacrifício a Deus com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. A oração que Jó fazia, ele pensava no seguinte, eu não pequei, ele sabia, eu não pequei, mas meu filho pode ter pecado contra o Deus Todo-Poderoso, contra o meu Criador, contra o meu Pai. Isso é uma atitude que Jó nos ensina, que todos os momentos de nós estivermos em crise, dificuldade, ou pessoal, ou familiar, dentro da nossa casa, no trabalho, na faculdade, onde que nós estivermos passando por alguma dificuldade, antes de nós tomarmos qualquer tipo de atitude como um homem, que podemos muitas das vezes tomar a atitude errada, devemos buscar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Deus venha falar conosco, dando a resposta, dando a orientação correta, dando o discernimento correto, para que possamos avançar corretamente. E Jó nos ensina isso na primeira lição, dessa primeira atitude. Ele orava ao Senhor, mesmo ele sabendo que o pecado não era só dele, mas de toda a sua casa. Ele orava ao Senhor, ele buscava sabedoria no Senhor, para como ele poderia fazer para que seus filhos fizessem da mesma forma que ele fazia, ser adorador ao Senhor. Jó se levantava na madrugada para oferecer sacrifício por seus filhos, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Jó era intercessor da sua família, e eu e você precisamos ser os intercessores da nossa casa, não só da nossa vida, mas de toda a parentela. Se tem na nossa casa, na nossa família, alguém que nós desejamos que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor, nós todo dia devemos entregar no altar do Senhor essa pessoa. A gente tem que falar para essa pessoa que Deus a ama, que Deus não se importa do tipo de pecado que ela está cometendo, do tipo da vida que ela está levando. Nós devemos buscar ao Senhor uma sabedoria para que possamos chegar até essas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo sua vida por bobeira, porque olham para as coisas do mundo e acabam esquecendo de Deus. Acabam esquecendo que foi Deus que permitiu aquela promoção no emprego ou tantas outras coisas que é abençoado. E acaba levando uma vida no final miserável. Mas Jó nos orienta que devemos ser intercedores por nossa família. Jó ele clamava a Deus por todos os seus familiares. E quando ele recebeu a notícia da morte dos seus filhos, somente ele adorou a Deus, reconhecendo o poder de Deus em sua vida, como nós lemos no versículo 20. Nós talvez nunca venhamos saber qual será a nossa reação, como disse, como se nós recebermos uma notícia ruim. Mas Jó optou em adorar a Deus, em orar ao Senhor, em tanto meio à dor. Nós devemos fazer como Jó, orar ao Senhor. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja ferido, mesmo que esteja aquela cicatriz feia, devemos buscar ao Senhor. Devemos manter intimidade com o Senhor cada vez mais. Buscar a presença do Senhor face a face. Deus, Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos abençoar, a nos socorrer. Ele só quer que nós tomamos a atitude de irmos até Ele. Ele não faz igual o nosso inimigo, igual o nosso adversário, que entra na nossa casa varrendo tudo, como a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir.
Ele está à porta batendo, e aquele que abrir, ele entra e ceia com ele. Então assim que nós devemos fazer como Jó fez a Deus. Permitir que Deus entre na nossa vida, que Ele guie nossas vidas. Nunca, em meio à crise, deixamos de adorar o Senhor. A oração é uma forma de adoração ao Senhor. Louvar a Deus é uma forma de adoração ao Senhor. Ler a sua palavra é uma forma de adoração ao Senhor. Então nós devemos adorar a Deus. Jó optou por adorar a Deus mesmo depois que aconteceu a grande catástrofe na sua vida. Ao sofrer uma perda como essa, louvar a Deus em meio à dor e dizer que a sabedoria vem de Deus para a nossa família, para a nossa vida, é a reação mais adequada. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, mas devemos adorar ao Senhor. Continuar buscando ao Senhor, intimidade com o Senhor. Uma segunda lição que eu aprendo com Jó é que Jó perseverou. Se nós continuarmos a história de Jó, no capítulo 2, 9 ao 10, a sua mulher o confronta. Ela diz o seguinte, então sua mulher lhe diz, tu te mantens íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu, tu falas como uma louca, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e também não a desgraça? E tudo isso Jó não pecou com os lábios. A mulher de Jó fez de tudo para tirar Jó da presença de Deus. E muitas das vezes nós também somos cercados de amigos, somos cercados de familiares que faz que nós percamos a nossa fé, tenta nos tirar da presença do Senhor, faz de qualquer modo de nos colocarmos para baixo. Se descobrirem então que nós estamos com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma dor, aí que vem um massacre, eles pisam mais ainda. Mas Jó nos ensina que nós devemos perseverar. É deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro e continuar focado, olhando para Cristo. Continuarmos caminhando, olhando para a cruz, porque a cruz está vazia. Cristo já morreu por nós, já ressuscitou, já levou todas as nossas dores, já levou todas as nossas pisaduras. Por isso nós estamos salvos pela graça de Deus. Nós já somos curados de todas as mazelas, mas devemos perseverar, não olhar para trás. A mulher de Jó, nesse momento, ela olhou para trás. Ela olhou para os bens materiais. Ela olhou para aquele momento de dor, sim, mas ela acabou esquecendo que foi Deus que permitiu que tanto ela quanto Jó tivesse aqueles filhos e aquelas filhas e todos os bens. É Deus que permite tudo que acontece de bom e de ruim nas nossas vidas. Os momentos bons é sinal que nós estamos cada vez mais tendo intimidade com o Senhor. E Deus, como nosso Pai, Ele não dá pedra para nós. No momento de dificuldade que nós passamos, é Deus nos testando se nós iremos olhar para trás, desistir ou abandonar. E assim nós entendemos que Jó, ele perseverou. A mulher de Jó ficou aborrecida com tudo que acontece. Muitas das vezes também nós ficamos assim. Propomos até para alguém da nossa casa para abandonar esse Deus. Deixar esse Deus para lá. Nós começamos a querer murmurar. Nós fazemos muitas das vezes quando se levanta o problema nas nossas vidas, como a mulher de Jó fez. Mas nós devemos seguir o exemplo de Jó. É não olhar para trás, é perseverar, é continuar a luta, porque a jornada ela é grande. Cristo está voltando para trazer as nossas bênçãos especial, mas quando nós estivermos aqui, nós temos as lutas diárias com as bênçãos diárias que Deus derrama em nossas vidas. Então nós devemos perseverar. Ele perseverou olhando para o Senhor. Ele perseverou lutando junto com o Senhor. Ele perseverou porque ele sabia que ele tinha um Deus todo-poderoso para o guiá-lo, para o protegê-lo e para conduzir bênçãos além e sem medidas que ele já teve. Jó já sabia que Deus poderia fazer algo pela vida dele. Jó não duvidou. Como a palavra de Deus nos disse, ele não pecou nos lábios, porque ele sabia que o que ele perdeu, aquilo ali era momentâneo, que Deus o restauraria tudo de novo. Jó, ele conhecia o Deus que ele servia, e assim eu e você devemos conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que é o nosso Pai. Nós devemos conhecer cada vez mais. Jó, ele tinha intimidade com Deus, e assim também nós devemos ter também. Jó se conformou com a perda de tudo. Entretanto, a única coisa jamais que ele perdeu foi a sua fé.
No versículo 10, no capítulo 2, nós vemos isso. Ele não perdeu a sua fé. Nós também não devemos perder a nossa fé. Nós estamos passando por difícil, nesse momento de crise, de dor, sim, mas nós não devemos perder a nossa fé. Nós devemos confiar em Deus, se agarrar cada vez mais em Deus. Nada e ninguém é capaz de tirar ou provocar qualquer agir da soberania de Deus na minha vida e na sua vida. Tudo que acontece faz parte dos planos e do propósito de Deus. Ainda que doa, ainda que não fique bem claro, o agir de Deus pertence a Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós nunca vamos entender por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que aconteceu isso comigo? Nós temos no momento aprender, tirar o porquê e colocar o para quê. Que muitas das vezes o para quê é para que eu e você crescemos cada vez mais em Deus. É para que possamos avançar. Não é o porquê, é o para quê que Deus colocou isso na nossa vida. Então nós devemos perseverar. Uma coisa é perder nossos confortos, nossos bens materiais. Outra coisa é perder o apoio da nossa família. Mas em tempo de grandes perdas, precisamos desesperadamente receber o apoio de Deus. Precisamos da confiança de Deus. Precisamos do milagre de Deus. Precisamos continuar em Deus. Precisamos lutar por Deus todos os dias para que Ele continue nas nossas vidas. Quando mais ninguém crê em nós, nós temos uma pessoa que sempre vai nos dar credibilidade, nunca vai deixar de olhar para nós. Mesmo nós somos falhos e pecadores, Deus nunca vai deixar de nos olhar. A nossa credibilidade com Deus nunca vai acabar, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Da mesma forma que Deus conduziu o povo no deserto, tirou o povo do cativo babilônico, tirou o povo do cativo egípcio, Deus também ele continua olhando por cada um de nós. Deus continua nos abençoando. Muitos estão chorando neste momento, mas Deus sabe o profunda dor de cada um de nós. A crise que nós estamos passando. Nós não podemos olhar para trás. Nós devemos continuar olhando para o nosso alvo. O nosso alvo precisa continuar sendo o coração do Senhor. A partir do momento que nós estivermos todos os dias conseguindo atingir o nosso alvo, que é o coração do Senhor, nós podemos estar certos e devemos estar preparados para as bênçãos de Deus chegarem nas nossas vidas. Nós não estamos nos preparando para receber as bênçãos. Nós só queremos ficar murmurando, mas precisamos mudar os nossos conceitos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos se agarrar em Deus. Ela, a sua mulher, estava amargurada, mas Jó, ele não se preocupou com a dor dela. Ele se preocupou em continuar olhando para Deus. Mas precisamos aprender com Jó que sempre de estarmos prontos para receber a bênção do Senhor, como ele sempre esteve pronto para abençoar a sua família na hora certa. Porque ele acreditava e sabia que as mãos de Deus não foram recolhidas na vida dele, mas sim estava se estendendo para longas coisas e melhores que aconteceram na sua vida. Por isso, Jó perseverou. Precisamos perseverar. Além da vida de oração, devemos ter uma vida perseverante no altar do Senhor. E uma terceira lição que pode nos doer um pouco é liberar perdão. Jó nos ensina que ele perdoou. Ah, pastor, mas quem ele perdoou? Se nós somos lá no capítulo 42, que do 2 em diante, até o 41, Jó é massacrado por sua família, não só por sua mulher, mas pelos seus 3 melhores amigos. E Jó, ele, mesmo assim, não murmurou contra Deus, e nem contra sua mulher, e nem contra seus amigos. Simplesmente ele liberou o perdão. No capítulo 42, do 10 ao 13, Deus responde a Jó, e Jó começa a entender, e Jó ora pelos seus amigos, e libera perdão para os seus amigos, e a partir desse momento que ele perdoa os seus amigos, ele perdoa a loucura da sua mulher, Deus o abençoa. Eu creio que não foi nem 2, nem 3 vezes mais, foi em número infinito, porque a palavra de Deus diz que ele teve muitas coisas além do que ele tinha. No versículo 42, de 10 ao 13, diz assim: depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Senhor livrou e deu-lhe o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs,
E todos os que conheciam foram visitá-lo, comemoraram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles deu uma quantia em dinheiro e pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos de bois, 1.000 jumentas, teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu a Jó tudo em dobro. A partir do momento que ele entendeu que ele deveria liberar perdão. Muitas das vezes, as mazelas estão nos rodeando, estão atrapalhando nosso crescimento, porque nós guardamos mágoas, mais profundas mágoas, de alguém que falou algo para nós, de alguém que nos prejudicou. Por isso, Deus não permite que nós avancemos. Nós precisamos fazer como Jó. Em meio à dor das palavras malditas que ele recebeu, ele orou por seus amigos, ele orou por seus familiares, ele compreendeu essa atitude que ele estava cometendo errado e Deus o abençoou. Seus parentes deram presente. Deus deu filhos e filhas para Jó novamente. Ele recebeu inúmeras e inúmeras bênçãos do Senhor, dos animais, de terra. A palavra de Deus diz que ele recebeu tudo em dobro. Seus parentes consolaram. Eles voltaram a ter aquele ambiente familiar festivo, caloroso. Ele se preparou e conseguiu receber tudo novamente. A sua família foi restaurada. Se nós queremos nossa família restaurada, nós devemos liberar perdão para aqueles que nos magoam, para aqueles que fazem mal para nós. Não é fazermos igual muitos fazem, olho por olho, dente por dente. Isso já foi acabado. Isso foi lá atrás. Hoje nós vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor. O véu se rasgou. Nós temos o livre acesso. Através de Cristo nós não somos mais escravos. Nós somos livres porque Cristo fez isso por nós. Cristo nos libertou. Jó foi liberto. Eu e você também podemos ser libertos. Devemos ter a atitude de Jó. Mas antes Jó, ele teve que aprender a perdoar, a estar aberto a receber perdão. Além dele ter liberado o perdão, ele também recebeu perdão. Eu creio assim, que se nós liberarmos perdão para aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, essas pessoas também que nós fizemos mal também vai nos perdoar. Isso é a palavra de Deus que diz. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está nos ensinando que nós devemos amar as pessoas, sem exceção de pessoas. Nós muitas das vezes olhamos a cor, a classe social, olhamos a condições financeiras. Deus não olha para nós. Deus não quer nem saber qual tipo de vestimento que nós saímos na rua todos os dias. Ele olha o nosso coração, Ele olha o nosso interior, Ele olha a nossa mente para saber se nós estamos colocando coisas que agradam o seu coração. E é isso que Jó fez. Uma família sem perdão não consegue se reerguer, não consegue avançar, não consegue receber as bênçãos do Senhor. O perdão é uma cura, é uma restauração de todos os lados. Então Jó ele intercedeu através da oração para os seus amigos e ele foi grandemente abençoado. A partir do momento que nós orarmos até para o nosso inimigo, como Cristo nos ensina, nós seremos abençoados pelo Senhor. Aquilo que nós almejamos, quando a partir do momento que nós desejarmos, Deus vai nos abençoar. Mas precisamos mudar os nossos conceitos, mudar as nossas atitudes. Temos muitas atitudes que nós não estamos conseguindo agradar ao coração do Senhor. Não estamos conseguindo agradar ao Senhor. Então precisamos mudar esse tipo desses conceitos para que possamos ter a nossa vida abençoada e o nosso lar abençoado. No livro de Mateus 6, de 12, 14 e 15, nos ensina que o perdão divino é um conceito na proporção de que o perdão é praticado entre os homens e com Deus. Nós devemos perdoar e para que possamos ser perdoados. Jó ele teve essa consciência e ele liberou o perdão. Por isso que ele foi abençoado em dobro. A palavra aqui que nós temos em mãos diz em dobro, mas eu creio que foi muito mais do que dobro. Imagina, eu fico tentando imaginar, se ele já era rico, Deus o abençoou mais, então ele ficou milionário ou para lá de zeros, né? Que nós não conseguimos muitas das vezes falar, porque Deus o abençoou, Deus o reergueu.
Deus o levantou, o restaurou, mas ele teve simplesmente 3 atitudes. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de perseverança em Deus e ele perdoou aqueles que te fizeram mal. Quero encerrar no versículo 16 e 17 do capítulo 42, que diz assim: depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então Jó morreu velho de idade e avançado. Jó lhe teve a oportunidade de vir até a sua 4ª geração. Imagina nós, sendo servos e filhos do Senhor também, poderemos também ver a nossa 4ª geração. Basta nós crermos no Senhor. O fim da história de Jó era um exemplo de Deus que restaura não só a vida, mas de quem crê em Deus, restaura e restabelece a nossa família após grandes perdas. Ainda que as riquezas de Jó não tivessem sido restauradas, ele continuou a sofrer em Deus. Ainda assim estaria tudo no controle de Deus. O mesmo vale para nós. Que nossa dor seja por causa de qualquer tipo de erro que cometemos, nós devemos continuar com Deus. Deus está no controle de tudo das nossas vidas. Deus está no controle de tudo que da nossa família. Deus, Ele cuida de cada um de nós. O objetivo do Senhor, nosso Deus, é que tenhamos não uma vida fácil, mas que fiquemos cada vez mais próximos dEle. Que tornemos cada vez mais parecidos e semelhantes com Ele. Porque no final não podemos ser capazes de compreender o agir de Deus, tanto do bem quanto do mal em nossas vidas. Deus, Ele só quer que estejamos nas mãos dEle. Que sejamos íntegros, corretos e permitir que Ele faça tudo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, nos tratando, para que possamos ser como Jó, íntegro, correto, fiel a Deus em meio à dor, em meio à crise, em meio a qualquer tipo de dificuldade. Que o Senhor, o nosso Deus, continue nos abençoando, abençoando a minha vida, a sua vida e toda a sua casa, para a honra e glória do seu santo nome. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo nosso Deus de hoje, que permitiu que ontem nós deitássemos, permitiu que hoje nos acordasse, permitiu que neste momento estivéssemos reunidos como igreja do Senhor para estar adorando o Teu nome. Mas nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que façamos nossa vida como o Senhor fez com Jó. Em meio à crise, ele não olhou para trás, ele continuou íntegro ao Senhor, correto, confiando ao Senhor, dependendo do Senhor, fiel a Ti. Faça que cada um de nós, Pai, possamos buscar cada vez mais intimidade com o Senhor, através da oração, através da perseverança, através do amor, do perdão, da leitura bíblica, através da adoração. Não importa o local, não importa a hora, não importa as circunstâncias que nós tivemos na nossa vida, o que importa é que nós tenhamos um Pai que olha por nós. Nos trata-nos, Senhor, nos levanta, nos restaura, abençoe, Senhor Deus, os nossos lares, as nossas vidas. Trata, Senhor Deus, com intimidade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que o Senhor venha arrancar essas mazelas que têm impedido de nos avançarmos no Senhor. Porque nós sabemos que no final do pódio, o Senhor estará lá para entregarmos o troféu da nossa vitória, que é as bênçãos do Senhor. Faça que possamos ser, Deus, cada vez mais dependentes do Senhor, íntimos do Senhor, assim como foi Jó e tantos outros que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Essa oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, em meias lutas, em meias circunstâncias, confie, espere, descansa no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Ele vai cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família. Ele não perdeu o controle. Estaremos louvando agora, descansaremos, porque sabemos que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Come,
Agradecemos a Deus, agradecemos pelo que Ele fez no dia de hoje, pelo que Ele fará, porque a Bíblia diz que grandes coisas o Senhor operará na nossa vida. E por isso estamos alegres. Nós queremos, nesse momento, lembrar que nós continuaremos próximo domingo com o culto online. Então, não vamos nos esquecer. Continuaremos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor através da palavra. A nossa irmã Fabiana vai pregar pela manhã e nós estaremos agradecendo a Deus através da música, agradecendo através da oração, pedindo ao Senhor para trazer sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país saúde e cura em nome de Jesus. Não nos esqueçamos de transferir nosso dízimo, de chegar aqui no gabinete. Os pastores estão aqui todos os dias. E você pode mostrar sua gratidão ao Senhor, entregando seu dízimo, sua oferta, separando sua oferta de missões. Temos desafios. A igreja não para. Nós temos desafios. Na semana passada foi publicado algumas fotos no Facebook sobre o nosso almoço, onde nós entregamos várias quentinhas. No domingo passado foram 160 quentinhas aos moradores que estão em situação difícil. Por favor, nós temos, lembremos daqueles que não têm. Abençoe para ser que Deus vai derramar. A mensagem que ouvimos através do pastor Mateus foi que o último estágio de Jó foi muito mais próspero do que o primeiro. Receba essa bênção, porque você abençoará muita gente e sobre você recairá bênção sem medida. Creia nisso em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre o povo do Senhor, sobre aqueles que estão nos hospitais, trabalhando ou estão enfermos. Que desça sobre eles saúde e cura, sobre a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. O mundo necessita do Senhor. É nesse nome, sobre todo nome, que recaia a graça do Senhor. Amém, Jesus? E a igreja diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Saúde o Senhor aí na sua casa. E nós saudaremos Ele aqui. Amém.